Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 16 de outubro de 2020, no ar ao vivo, mais um FIZ em Exame. Muito obrigado pela sua companhia, é sempre um prazer bater esse papo com você. Hoje a gente vai ter aquela oportunidade de conhecer um gestor, de entender quem está do outro lado. E um gestor hoje muito especial, porque um dos fundos que ele faz gestão é dono do prédio onde a gente está agora. Inclusive, já rolou lá um estresse na recepção que não funcionou direito e o André falou, tem que funcionar esse negócio. Tal. Eu presenciei o gestor no dia a dia lá, cuidando do patrimônio do fundo. Foi muito interessante isso. Então, a gente conversa com o André Abreu Pereira, que é sócio da Telos. Isso, né? Sócio fundador da Telos. Da Telos Properties. Perfeito. Daqui a pouco você vai conhecer e entender o que é a Telos, quem é o André, toda a experiência dele no mercado e tudo que está na cabeça dele para a gestão dos fundos em que a Telos faz a gestão diretamente ou cogestão, no caso do SDI, junto com a Rio Bravo. É sempre uma excelente oportunidade. Agora mesmo a gente estava conversando sobre um assunto aqui, ele veio com uma outra visão que eu não tinha, nunca estive do lado de lá de fazer gestão de fundo imobiliário e já incrementou, melhorou o meu conhecimento sobre fundo imobiliário. E é isso que você também tem quando tem oportunidade de assistir e de participar, porque você sabe que pode enviar suas dúvidas que a gente responde aqui no FIZ em Exame. Então vou dar início a essa sessão de respostas, perguntas e respostas. Antes só queria fazer um anúncio que me deixa muito feliz aqui, contar uma novidade. Pode pôr na tela, por favor, o primeiro slide aí, pessoal. Que é o nosso pré-lançamento do curso Patrimônio e Renda com Fundos Imobiliários pela Exame Academy. Se você quer entender bem de fundo imobiliário, quer entender esse produto de investimento do começo ao fim, procure o site da Exame Academy, faça o seu pré-cadastro para assim que for lançado o curso você ter todas as informações disponíveis, já vai tirando as suas dúvidas, já vai se preparando para adquirir o curso e até lá você já vai ter oportunidade de entender se o curso é para você ou não. Eu posso garantir que é, mas eu sou suspeito porque eu sou o professor do curso. A gente gravou nos últimos dias aqui, passou um bom tempo nesse estúdio preparando um conteúdo super atualizado, muito especial para que qualquer um possa investir. Quem não tem ideia o que é mercado financeiro, vai sair entendendo e sendo capaz de fazer o seu portfólio de fundo imobiliário e quem já conhece vai poder aprofundar os seus conhecimentos no produto. Isso aí, fui realmente muito feliz de anunciar. Deixa eu falar das perguntas e respostas. Ó. Primeira pergunta que me chegou, deixa eu achar aqui. Primeira pergunta que me chegou foi do Estevão, que é aquela pergunta que Estevão podia ficar uns 3 programas para responder. Ele perguntou o seguinte, olha André, essa é fácil, hein? Qual a perspectiva em cada um dos setores de fundo imobiliário para 2021? Essa daí é super longa, né? É Arthur, obrigado pelo convite, primeiramente, a Exame, parabéns pelo escritório, tá ao máximo, pelo estúdio. A perspectiva de 2021 tá com pinta de uma recuperação, né? Depois de uma grande crise, uma das mais agudas que a gente já viveu, acho que o mercado deve começar a gente já está vendo uma recuperação. E acho que o setor de shoppings, desde o setor da parte de shoppings, dos fundos de tijolo, onde ficaram muito tempo fechados, as lojas fechadas e os shoppings praticamente ajudando os lojistas a manterem a ocupação. A gente acredita que 2021 vai ser um ano de recuperação. Para a parte de escritórios também, que foi... Continuar a recuperação que foi interrompida por essa crise, posso dizer assim, claro, né? Porque a minha visão um pouquinho mais de longo, eu gosto de fazer uma visão de 20, 30 anos, a gente estava conversando sobre como a indústria evoluiu mesmo, né? E a quantidade de capital que a indústria moveu. Antes a gente tinha a maioria dos imóveis, até mesmo shoppings, tinham muitos shoppings que eram lojistas a lojistas com a propriedade. As torres comerciais eram
lajes por lajes, muitas. Ou seja, super diversificado, super dispersa diversificado a e pouco, pouco proficiente profissional o dia a dia. E a gente teve uma evolução nisso. De 2010 para 2020, a gente pegou 2013, até 2013, anos super bons, a economia em franca expansão, e 2013 começou a mergulhar. Daí a gente teve anos bem mais difíceis, de 14 a 17, né? Sim. E daí 17 para 19 estava numa expansão novamente e tivemos então a pandemia. Uma crise mundial, né? Uma crise que afetou todo mundo, não foi o Brasil, acho que todos os países, e agora estamos começando a sair dela, né? Então a gente está acreditando que os fundos de escritório vão ter uma recuperação boa, a parte de logística já com o e-commerce acabou sendo beneficiada pela crise, né? Foi totalmente beneficiada. Precisamos ver até que ponto esse benefício se estende durante 21, 22. A gente acredita que sim, por causa da mudança de hábito de compra das pessoas. Né? Então, isso a gente Daqui a pouco a gente vai explorar muito mais isso. Então, Estevão, vejam, são muitos segmentos, e se você acompanha o Fiz em Exame, você já teve a oportunidade de me ver conversando com gestor de fundo de shopping, de fundo de hotel, de fundos de CRIs. Hoje, com o André, a gente vai falar bastante de logística e de escritórios, e sempre essa análise vai ser feita. O que se espera para daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, tá certo? Então acompanhe o programa Fiz em Exame, veja os anteriores, estão todos disponíveis no YouTube da Exame Research. Tenho certeza que você vai formando a sua opinião a respeito de cada um dos segmentos. Uma pergunta que foi enviada pelo Francisco Raimundo Souza Cardoso. Como investir em fundo imobiliário com segurança? Francisco, é uma outra pergunta também bastante ampla, né? Daria uma resposta gigantesca, mas vou sintetizar com, digamos, 2 ou 3 pilares. Primeiro, pé no chão. Pé no chão, expectativas corretas. Em 2019, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, subiu 37% no ano. Isso é absoluta exceção. Certo? Então tem os pés no chão. Não acho que você vai investir em alguma coisa que vai dar 30% ao ano todos os anos. Eu estou no mercado financeiro há mais de 20 anos, eu já estaria bilionário se as coisas funcionassem assim. Né? Então, primeira coisa é pé no chão. Segunda, diversificação. Como a gente acabou de conversar aqui, no meio de uma crise mundial, um negócio que ninguém imaginava que podia acontecer, tem setores que estão se beneficiando. Nem todos estão sendo prejudicados. Então a diversificação é importantíssima para enfrentar 2021, 2022, 2030, 2050, tem que diversificar. E terceiro é conhecimento, né? Estudar minimamente antes de investir, e aí vou aproveitar para te convidar, já faça o seu pré-cadastro lá no curso Patrimônio e Renda com Fundos Imobiliários, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você aprender a investir com segurança. Uma outra aqui, ó, essa que a gente estava conversando, eu vou te chamar para me ajudar nessa resposta. Claro, na hora prazer. O Guilherme Pascoalotto perguntou: Olá, Arthur, quando a vacância pode se tornar algo positivo para um FII? Pois se o fundo possui certa vacância e mesmo assim apresenta dividendo interessante, isso não representa um potencial de ganho quando ocorrer a alocação dos metros quadrados vagos? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Guilherme. Seguinte, eu vou dar um começo da resposta e o André vai complementar brilhantemente. Isso que você identificou muito bem, até tem um nome, assim, se chama de compra de vacância no mercado de fundo imobiliário. Você pega lá um fundo que está com uma vacância elevada, que acaba penalizando o rendimento dele, não que ele zere o rendimento, mas ele distribui muito menos do que poderia, porque um imóvel vago, além de não gerar receita, ele gera custo. Então ele tira dinheiro do fundo, não é que só não entra, ele tira dinheiro do fundo. E como o mercado costuma precificar muito com base no rendimento, as cotas são penalizadas e desvalorizam. Então você conscientemente fala, mas para lá, tem um patrimônio bom aqui, é bem localizado, essa vacância uma hora se resolve, eu vou comprar, vou ter uma rentabilidade que não é boa no começo, mas eu estou enxergando uma saída lá na frente, quando o mercado melhorar, quando a vacância for resolvida, volta a distribuir melhor rendimento, a cota valoriza e eu posso vender ou segurar. Enfim, faz sentido? Faz sentido. A questão é, tenha cuidado, porque não é você que faz a gestão daquilo, tudo está certo na cabeça,
mas as coisas podem sair errado no meio do caminho. O quanto de tempo você aguenta esperar essa vacância ser resolvida? Porque pode vir uma crise, ela piorar antes de melhorar, pode até o mercado melhorar e o gestor não conseguir resolver aquela vacância, porque a estratégia não está bem calibrada, aluga no vizinho, não aluga no prédio do fundo imobiliário, enfim. Então você tem que pensar nisso, assim, quanto tempo você está disposto a carregar essa posição. No passado, quando que aparecem oportunidades dessas? Geralmente nos períodos de crise. Na crise lá entre 2014 e 2017, que o André pontuou bem, a taxa de juros no Brasil era 14% ao ano. Isso é o que se chama de custo de carrego. Custava muito caro esperar as coisas darem certo. Hoje em dia, com a taxa de juros a 2% ao ano, custa barato. Então a estratégia fica menos arriscada hoje do que era antes. Ainda assim, faça com um pedaço da sua carteira, né? Não vá fazer com toda a parte. E tem essa questão que é que eu quero que o André colabore com a gente, que eu falei, às vezes, se você olha lá e fala, bom, o imóvel é excelente, a localização é excelente e ele tem vacância. Por que tem vacância? Provavelmente ele está mal gerido, concorda? E aí eu já vi isso acontecer em situações em que haviam inquilinos interessados nos imóveis vagos de um fundo, mas o gestor não aceitava baixar o preço. Por que o gestor não aceitava baixar o preço? Aí que veio essa explicação que eu gostei muito. Essa é uma boa. Acho que o gestor, quando ele vê o ativo como um todo, e o Brasil é de altos e baixos, como todo mundo sabe, ele pode ter um risco de dar um desconto para os 10% que esteja vago. Só que o principal dele, que ele está tendo os 90% da receita, ele tem um valor superior. Então, muitas vezes, como existe um risco pela lei brasileira, de uma revisional mais para frente, o gestor, muitas vezes, ele prefere segurar um ativo que ele acha que pode melhorar, pode pegar um preço melhor, do que simplesmente, vamos dizer, queimar o ativo no mercado. Então, acho que complementando também um pouco, a parte de muitas empresas também, as americanas fazem muito isso, quando ele fecha um contrato com um inquilino grande e que ele quer que o inquilino fique com um certo poder de manobra, de crescimento, ele às vezes deixa 1 ou 2 andares dentro de um prédio ou dentro de um galpão estrategicamente vago ou com poder de expansão, para não perder aquele próprio inquilino, porque aquele inquilino, se ele decidir ir embora, seria muito ruim. Quer dizer, ele precisa de mais 1.000 metros quadrados, eu não tenho, e ele não vai ficar com parte da operação aqui e a outra em outro lado da cidade. Então ele vai embora tudo. E agora o Danilo Barbosa, analista da Exame Research, está lá comemorando porque ele tinha comentado isso comigo. Tem uma estratégia que é deixar um pouco de vacância estrategicamente falando. Agora, para isso, a gente precisa falar de fundos de grande porte, né? Dependendo do tamanho do fundo, essa vacância estratégica não dá ainda para ser implementada. Talvez. Né? Algumas vezes não compense. E às vezes a vacância vale a pena quando você tem... você acredita que os próximos anos, o preço vai aumentar. Daí compensa segurar um pouco. E em shopping center é muito comum isso, né? Manter uma vacância lá justamente para poder atender um novo inquilino, a expansão de alguém, né? No shopping isso é super comum, né? Totalmente normal. Né? Que belo papo, e tá só no começo, hein? Outra pergunta aqui, ó. O que exatamente é reserva de resultado não distribuído? Pô, que oportunidade melhor de ter um gestor aqui para nos ajudar com essa pergunta. O que exatamente é reserva de resultado não distribuído? Existem alguns FIIs, sei que não faz parte, que existem alguns FIIs. O que é exatamente a reserva de resultado não distribuído que existe em alguns FIIs? Sei que não faz parte daqueles 95% que são obrigatoriamente distribuídos ao fim de cada semestre, pois em geral essas reservas não são reduzidas nas viradas do semestre. Obrigado, quem manda é o Luiz Carlos Gonçalves. Luiz, você identificou, o fundo é obrigado a distribuir 95% a cada semestre, então 5% ele pode e deveria, sempre que possível, guardar, fazer uma reserva para o futuro, você não sabe o que vem pela frente. Agora, antes do semestre também, pode acontecer de ter um resultado excepcional no mês de fevereiro, por exemplo, e o gestor, se você olhar para aquele mês, ele distribuiu menos do que os 95% e
guardou. Então, digamos assim, ele distribuiu 60 centavos em janeiro. Em fevereiro, se ele fosse distribuir 95% do resultado caixa daquele mês, ele poderia distribuir 75 centavos. Falou, não, vou distribuir os mesmos 60 e vou guardar esses 15. Porque até junho pode ser que eu tenha, né, um tropeço no meio do caminho. Chegando em junho, ele tem que distribuir para dar pelo menos 95. E aí os 5 ele guarda. Faz sentido? Totalmente sentido. Tem muitas pessoas que precisam daquela renda, né, professor, que numa certa constância. Então, acho que um dos grandes atributos dos fundos é que ele seja constante na distribuição e não um eletrocardiograma. É verdade. Um mês é bom, um mês é ruim, um mês é bom. Então, quer dizer, precisa ter aquela certa constância no mês a mês e essa é uma forma de fazer, não distribuir, ficar com um caixa guardado para um mês que talvez não seja tão bom, você conseguir manter uma distribuição. Agora, quando chega no semestre, se não houve, se todos os outros meses deu 60 centavos para distribuir, aí tem que distribui o adicional. Isso, e guarda os 5. Dentro dos 95. Isso, dentro dos 95. Agora, tem épocas que distribui mais de 100. Sim. Aí provavelmente você está tentando manter o máximo possível aquilo estável e contando com uma melhora que, se não acontecer, uma hora acaba a reserva e tem que diminuir o rendimento. Isso. Né? A gente raramente faz, mas alguns gestores fazem. Sim. Ótimas perguntas que chegaram aqui. Bom, a outra é a pergunta do Danilo, eu vou deixar mais para frente. A gente já começou a conversa e foi excelente que a gente já fez isso, mas eu queria que você se apresentasse, falasse da sua experiência de mercado e apresentasse também a Telos. Claro, obrigado, Arthur. Meu nome é André Abreu Pereira, tenho 41 anos de idade, sou sócio fundador da Telos. A Telos, sempre gostei bastante do poder transformacional que os imóveis e o real estate têm. Isso meio que está um pouco no sangue, porque vem de uma família que já mexe com imóvel faz um certo tempo. E a gente começou com a ideia de... a Telos veio da SDI, que é a sucessora da Serplan, que é uma empresa que começou seus trabalhos em 74, e a gente fundou a SDI em 2005 para 2006, que basicamente é uma incorporadora. E dentro da SDI a gente fez um trabalho na época 2007, 2008, de trazer capital de fora para investir na época somente em desenvolvimento imobiliário, e conseguimos ter um certo sucesso no primeiro veículo. Várias empresas naquela época tinham aberto capital, estava com uma certa dificuldade a gente ter porte para captar, ter o dinheiro na hora de investir na hora certa, porque muitas vezes o proprietário do terreno ou do prédio fala, mas você está com o capital mesmo? Ou você vai pegar uma opção aqui para... Muda completamente quando você tem o capital do seu lado. Sim. E a gente começou a fazer os nossos veículos que se chamavam Telos na SDI. E em 2015 nós decidimos... Em 2015, antes era todo mundo junto dentro de uma empresa, em 2015 a gente falou, não, ao invés de a gente ficar como consultor imobiliário, e nos Estados Unidos a gente tinha uma representação que era simples, vamos realmente fazer uma gestora, Ambimar, e daí a gente começou um processo de separar a empresa, e de 19 para 20 a gente simplesmente... como estava tendo uma certa confusão com o nome, a gente achou melhor utilizar o nome Telos, que já vinha de sucesso dos nossos veículos. Esse daí continua existindo e continua sendo uma empresa de, primordialmente, desenvolvimento imobiliário. Perfeito. E a Telos é uma empresa agora do setor financeiro que faz gestão de recursos. Perfeito. E, claro, tem toda essa sinergia e o conhecimento do mercado imobiliário. Tá claro. É justamente isso. A gente fechou o ano com aproximadamente... pouco mais de 3 bi de AUM, de ativos, e a gente tem basicamente 3
3 fundos estão para o quarto agora de private equity, que são investidores de fora, e 2 veículos onde nós somos gestores ou cogestores. Um veículo que é o SDI L11, que é o SDI Rio Bravo, Renda Logística. Foi um projeto que a gente começou e fizemos lá atrás, junto com a XP Ecocity, a abertura de capital, era um monoativo, transformamos depois em multiativos e hoje é um fundo que a gente compramos agora recentemente um negócio em Guarulhos e tem algum certo pipeline que nós estamos trabalhando. E estamos melhorando os ativos. Tem um maior ativo dentro do SDI L11, é um imóvel próximo. A gente pode até mostrar, se puder colocar na tela, tem Chama um daqueles relatórios gerenciais, esse é o do SDI, que é o de galpões. A gente pode até mostrar enquanto você fala. E houve, até eles colocaram na tela, teve uma mudança mesmo de gestão, né? De sair de um fundo monativo para pensar agora numa diversificação. Aqui então a gente está vendo o Rio Bravo e Telos, né? Uma cogestão nesse fundo, né? Pode descer, lá no final tem a imagem de todos os imóveis, aí a gente chega lá e o André explica pra gente. Pode ir, lá para baixo tem as fotos. Isso, já passou. Essa timeline eu achei muito legal. Um pouquinho mais para cima, por favor. Pode ir. Aí, estamos chegando. Então, esse é o One Park. Justamente esse é o maior ativo que a gente tem dentro do SDI L11. Ele tem 81 mil metros de área. Estamos vendo alguma expansão, a possibilidade de expansão, porque o terreno tem mais de 500 mil metros. E ele está na região do ABC, que é muito próximo da Anchieta, da Imigrantes e do Rodoanel. Então está super bem localizado, tem um benefício fiscal que não paga IPTU por 10 anos, que é importante. Claro. E a gente começou, quando a gente viu esse imóvel, falou, não, super bem localizado, tudo, mas ele precisava dar um upgrade. Então, uma parte do dinheiro que muitas pessoas questionam dentro do SD ou do SDI o que vocês estão fazendo com o dinheiro Por que não alocou, Por que né? não alocou? Quer alocação rápida. Porque basicamente a gente tinha comprado o galpão com um valor de aproximadamente R$ 1.300, quase R$ 1.400 o metro, que é baixo para a região de São Paulo, bem baixo, e a gente está gastando por volta de R$ 300 a mais para deixar ele quase que um AAA. Então, um projeto super eficiente. Ele está 100% locado e agora nós estamos fazendo o trabalho de suave, de revisional, porque também tem que ser com o GPM a 16, a gente vai numa coisa, algo que a gente preserve o patrimônio e o rendimento, né? Então, a parte de logística a gente gosta muito, né? E o outro ativo outro fundo que nós temos que é público também, é o TEP11, que foi o fundo da casa que está o São Luís aqui, Sim. que nós estamos acabando algumas reformas que nós fizemos. Tá também o Torre Sul e o Passarelli. Então são 3 ativos, basicamente. Nós, como todos os gestores, tivemos uma questão desse ano de aumento de vacância, que já estava meio que dada, né? Já sempre foi precificado dentro do fundo. E agora nós estamos vendo que realmente o pior ficou para trás mesmo. Quer dizer, espero, né? Porque a gente nunca tem uma parte fiscal ainda do Brasil para resolver. Sim. Mas as empresas estão ligando, então a gente está com uma demanda que antes quase que não existia.
era só questão sobre home office, e hoje a gente já nem mais fala de home office. Essa era justamente a pergunta do Danilo. Se vocês quiserem, pode trocar de relatório para a gente falar do Telos Properties, aí a gente vai ver os prédios também, inclusive o prédio que a gente está agora. O Danilo estava falando o seguinte, ele mandou uma pergunta, que a vacância tem aumentado, a projeção de vacância tem aumentado, se a gente olhar as consultorias imobiliárias, né, a Buildings, Cushman e tal. E como que vocês estão se preparando para isso? Mas já pelo começo da sua resposta, quer dizer, faz sentido a consultoria olhar para frente e falar, olha, tem projeção de aumento de vacância, mas ao mesmo tempo talvez não estejam capturando todo esse interesse que você está falando. Não é exatamente negócio fechado, mas interesse por ativos está acontecendo. Claro, muitas empresas estão fazendo, que a gente está vendo, com a redução, tem algumas coisas acontecendo. Deixa eu só coordenar aqui. Lá para o final tem as fotos também. Geralmente no final do relatório você encontra a foto dos ativos. Então, com a redução de aí, ó, de reuniões que estão tendo, aqui são 3... Estamos aqui nesse momento. Né? Justamente. O São Luís, o Torriçu e o Passarelli. Todos a gente estamos fazendo alguma melhoria ou mudança. O Passarelli começou agora a fazer o restauro da fachada, que estava precisando. O São Luís a gente acabou de acabar agora a entrada. Sim, acompanhei a obra, vindo toda semana aqui. Bem de pertinho. E o Torriçu a gente fez uma área de descompressão no rooftop, bem interessante, que todo mundo que vai ama. Então os ativos estão... Agora nós estamos mudando as catracas do Torriçu e vamos colocar um café na parte de baixo. Então, para dar uma... E vão melhorar o sistema de catraca do São Luís. E a catraca, com certeza, o sistema de catraca precisa ser mais automatizado. Mas falando da projeção da vacância. Da projeção da vacância. Muitas empresas, no final, não estão mais fazendo tantas reuniões. Então, que as pessoas ficavam muito fora, hoje tem menos. Sim. Então, tiveram muitas empresas que, fora o distanciamento que já é sabido, que já aumentou e muitas empresas estão fazendo agora as mudanças, tem muitas empresas que, como não tem mais tanta reunião e precisam ficar dentro do escritório e não aguentam mais ficar em casa, os funcionários, estão crescendo. Isso é algo que começou a aparecer. Começou a aparecer também algumas empresas que estão mais interessadas em locar espaços que sejam por menos espaço de tempo, então 2, 3 anos, espaços mais móveis. No Passarelli a gente está fazendo um rooftop aqui, um espaço de reunião que antes não tinha um café. Tipo um coworking assim. Tipo um coworking dentro e você aluga vários espaços de reunião, que isso era um espaço que estava meio que perdido dentro do imóvel. Então a gente está vendo que as coisas começaram a mudar. Realmente, desde 2004 até hoje, eu nunca tinha visto um movimento tão grande de conversas e necessidades individuais de cada inquilino. Ele não precisa mais só de espaço, ele precisa de um espaço diferente para cada operação, ele precisa adaptar os espaços dele. É isso. Então estão tendo várias mudanças. A gente acredita, nós soltamos o relatório com 22% de vacância como um todo no fundo. E agora nós estamos com tratativas, mas não dá para prometer nada, porque para mim é só quando está assinado, de várias empresas interessadas nos imóveis. Então agora está todo mundo mudando, muitas empresas também querendo aproveitar do momento, que são um pouco mais oportunistas, tentando baixar e o preço tentando ir de um lugar para o outro. O lado bom do TEP, do Telos Properties, é que o valor médio de locação ele é abaixo do valor médio da cidade inteira de São Paulo. Então a cidade está por volta de 85. Nós estamos com um valor de R$70 médio. Então, todos os ativos do TEP, do Telos Properties, estão passando por algum
tipo de reforma e de melhoria. Isso. Então, o valor de locação é abaixo porque os imóveis estavam desatualizados e a ideia é trazer esse valor para uma média de mercado, mas também trazer o imóvel para uma média de mercado para padrões atuais, é isso? Sem dúvida. Tem várias mudanças que a gente fez já no São Luís e que a gente viu o São Luís em 2 anos mudar a cara Sim. e o perfil das empresas e da ocupação. Então, o que a gente normalmente faz, o que a gente fez aqui que deu um baita resultado, fora a questão do atendimento e das normas do condomínio, de tentar melhorar, tentar ter um dia a dia agradável para os inquilinos, a gente faz... trocamos os geradores, isso tudo com dinheiro, maioria com o dinheiro do próprio condomínio na conta proprietária. A gente coloca gerador, porque muitas vezes ficar sem luz para nós é inadmissível. A gente coloca todo um projeto de vestiário com bicicletário. A gente melhora a garagem, então aqui a gente está melhorando a garagem. O hall de entrada normalmente é refeito. E a gente fica tentando buscar outras metodologias e outras formas de gerar valor para o prédio. Então, por exemplo, no São Luís a gente tem 2 entradas e agora nós estamos vendo de colocar uma alameda, quase uma alameda de serviço, talvez uma cafeteria, fora o restaurante que nós estamos trabalhando, e uma farmácia. Então, e nós vamos ter também um hortifruti, os amenities. Então, e que gera receita no final das contas para os proprietários, e os proprietários no final das contas, quem são os cotistas do TEP. Né? Então, basicamente, essa é um pouco do que a gente faz, Arthur. E sempre com bem hands-on, a gente é bem participativo. E assim, é meio que o DNA da Telos, assim, você fala, olha, tem um prédio prontinho, bonitinho aqui e tal, não interessa muito. A origem da empresa é o desenvolvimento. Além do desenvolvimento, ou seja, uma reforma, a gestão de projetos também faz... Né, claro, faz total sentido. Ao meu ver, é muito mais fácil você fazer uma administração de 2 prédios lindos prontos, que quase não precisa, a não ser a questão e super bem localizados, a questão da tratativa com os inquilinos, quase que você não precisa, você aperta o play e deixa lá. É um pouco mais fácil, ao meu ver. Você não tem tanto que agregar de valor. Mas a gente gosta também de ativos core, que você tem melhorias para serem feitas, ver sempre como que a gente pode melhorar, como que a gente pode... Tem vários ativos que, por exemplo, o São Luís tem 15.500 metros e existe a possibilidade de fazer um residencial, ou talvez, quem sabe, um dia até um hotel numa parte do terreno. Mas acho que a maioria dos gestores não vê isso, quer dizer, a gente gosta de ver isso. Então a gente fica preocupado com melhorar os ativos e ver o que a gente consegue gerar de valor. No caso do logística, a expansão é muito mais possível, mais provável, né? Você até falou de um dos imóveis que tem terreno e é possível expandir e tal. E aí ela é mais... Como que é fazer a expansão de um galpão de logística? Porque você já tem um equipamento funcionando aqui, tem inquilinos que não podem ser impactados, né, com a eficiência da operação dele, e ao mesmo tempo você vai fazer uma obra lá. Ela é vantajosa porque você está construído num terreno que já está pago, né? Mas o que ela te traz de dificuldade, por exemplo, o que pode trazer de risco e qual o benefício de fazer uma expansão? No final das contas, a expansão, fora agregar valor, né, porque você... hoje, em alguns dos nossos imóveis, você tem a possibilidade de, por exemplo, no Empark, de fazer mais 27.000 metros, que nós já estamos trabalhando, de galpão. Esses 27.000 metros daria aproximadamente quase mais de 20% da área do imóvel. A dificuldade que a gente tem
são, acho que praticamente duas. Uma é que o fundo, para fazer aprovação, a gente segue as regras, são super... a gente precisa ter todo um rito de aprovação e precisa estar super nos conformes. E tem um outro ponto também, que é a questão de como que eu não atrapalho o meu inquilino atual. Sim. Então, por exemplo, no imóvel de Guarulhos, a gente tem a Almaviva na frente com 6.000 metros e nós estamos planejando, que é esse imóvel aqui, do lado, ele é super bem localizado, próximo do Trevo de Bom Sucesso, e ele tem uma possibilidade de crescer para mais 18.000 metros de galpão. Então a gente está vendo como fazer a reforma. Desculpe, são mais 6.000 metros, ele ficaria com 18 de um galpão super bem acabado, perfeito. E a gente já deu entrada na prefeitura. Esse imóvel está alugado para a Stifel, que já tem um plano de desmobilização, e eles vão, nos próximos 18 meses, eles devem desmobilizar. A gente, enquanto isso, aproveita, vamos fazer toda essa reforma, e já tem empresas olhando, a gente está conversando com algumas empresas até para fazer um BTS, porque seria muito construir sob medida para... A gente falou do quanto o e-commerce tem ajudado a aumentar a demanda. Tem mais um pouquinho de água aqui, daqui a pouco eu pego para você. Quanto o e-commerce tem ajudado a aumentar a demanda de galpão. Agora, não é qualquer galpão que atende uma empresa de e-commerce, tá certo? Você precisa de um nível de eficiência que construções muito antigas não vão atender. Sem dúvida. Às vezes você tem uma tremenda localização e chega um gigante tipo Amazon, Magazine Luiza e tal, e fala, infelizmente aqui não dá. Tem como melhorar a eficiência de um galpão desse? É possível? No de Guarulhos, por exemplo, a gente tinha uma área, a gente tem uma área que é de mezanino, e que a gente está praticamente, não falou, olha, 1.500 metros nós não vamos utilizar e hoje não é necessário. Se um dia alguém quiser aquele mezanino, nós construímos até, mas não é necessário. Então é totalmente possível. A gente gosta de brincar que o difícil é fazer prédio AAA. Sim. A fundação, você tem túnel de vento, quer dizer, quando você vai fazer um galpão que tem 12 metros de pé direito, o bom é você ter uma construtora que você confia, que realmente não vai querer depois te enfiar a faca, e que é fácil de mexer. Porque é simples, é quase que tudo meio que pré-moldado, o telhado é pré-moldado, então você não tem tanta dificuldade para mexer. E hoje em dia os grandes big box estão com uma eficiência entre 85 e 95, vamos dizer, que é o que o pessoal pede. Isso é da área do galpão? Área de armazenagem por área total construída. Então, quando você tem muita área, isso é um dos pontos, mas quando você tem muita área, por exemplo, de mezanino, normalmente o inquilino não quer pagar, então ele já começa a ficar mais preocupado com isso. E tem vários galpões, por exemplo, que são mais caros na locação, que você vê no mercado, porque tem uma área de pátio embutida. No BR Foods, por exemplo, do Duque de Caxias, eles compraram o vizinho para fazer o estacionamento, para você ver como é importante. E tem vários galpões hoje em dia que a área de pátio é super importante. Então a área de manobra cada vez mais importante também. Eu já vi fundo imobiliário anunciando que ia fazer um retrofit e ia diminuir a ABL. Então provavelmente ia tirar lá o escritório, aquilo para fazer uma área de manobra. Área de manobra, super, super importante. Duas perguntas que eu queria te fazer. Uma em relação ao SDI é uma cogestão. Como que é fazer uma cogestão?
Bom, a gente, há uns 4 anos atrás, a gente fez um modus operandi. A gente basicamente toca mais a parte dos imóveis, as melhorias dos imóveis, parte de condomínio. E a Rio Bravo, claro que a gente vê, no final a gente tem reuniões semanais e fazemos então um acompanhamento, eles fazem mais o acompanhamento da parte financeira, fiduciária. Certo. E o que a gente poderia trazer para dentro do fundo, de melhorias, outro dia nós conseguimos quórum para poder investir uma parte do capital, dado, haja vista que o dinheiro no DI não rendia mais não está rendendo mais quase nada, a gente fez a possibilidade de montar uma carteira passiva de alocação em fundos imobiliários logísticos. Está aberto, mas nós estamos mais fazendo uma carteira de fundos imobiliários logísticos, que a gente conseguiu até bons resultados. Talvez a gente vai ter um yield, com certeza vai ter um yield melhor do que deixar simplesmente numa fundo DI, numa aplicação normal. Conservadora. Entendeu? Essa era a outra pergunta que eu ia te fazer. Eu li no relatório que, então, como tem um dinheiro que está lá parado, mas já programado por causa de obras, que uma solução que vocês encontraram é abrir mão da taxa de gestão desta parte do recurso que ainda está por vir. Eu achei uma solução viável, né? Porque o cotista sempre tem pressa, sempre tem. Acompanho esse mercado há muitos anos. O cotista, ele compra o fundo de properties, de escritório, ele quer escritório, ele não quer aplicação financeira. Ele comprou um de galpão, ele quer galpão. Mas teve épocas que eu tenho arrepio de lembrar que era mais eficiente deixar o dinheiro no CDI do que comprar um galpão. Claro. Então tinha fundo imobiliário que tinha um caixa enorme e era ótimo que ele tivesse caixa porque aquilo gerava receita. Hoje, felizmente, a lei da física passou a funcionar no Brasil como funciona no resto do mundo. O dinheiro no CDI rende muito pouco. Então, que é ótimo. É ótimo, lógico, porque a economia funciona, né? Mas a pressa do cotista, então, ela passa a ser mais justificada, porque às vezes o dinheiro está lá rendendo muito pouco, tipo, bruto 1,9 ao ano, enquanto você poderia fazer uma compra de um cap rate de 8, de 7,5 e tal. Claro. Né? Mas, ao mesmo tempo, não adianta ter pressa e alocar mal esse dinheiro, certo? Porque o CDI eu tiro quando eu quiser e um galpão mal comprado, um prédio mal comprado, eu posso ficar com ele por anos me dando prejuízo. Então, como que equaciona isso, a pressa de alocação que o cotista, né, a pressão que o cotista te coloca, com o tempo necessário do mercado imobiliário para fazer boas alocações? Claro, acho que o que a gente combina com a Rio Bravo é que nós somos, eu acho que em primeiro lugar a gente quer ser um bom fiduciário, ou seja, pôr o nosso cotista em primeiro lugar. Porque para nós era mais fácil, fecha qualquer imóvel aí e a gente começa a ganhar taxa. Então a gente não está ganhando taxa de gestão sobre isso, e no TEP também a gente só ganha depois de um certo faturamento, então nós estamos praticamente, a gente quase que trabalha de graça por esse tipo de capital. Mas também nós a gente precisa tomar, o gestor precisa ver que alguns ativos são muito mais arriscados, então e que acontece, por exemplo, comprar um BTS no fim de carreira com um valor de locação altíssimo e que você vai comprar, você está vendo que a empresa vai sair ou quando acabar o BTS, ele te liga e fala, olha, o mercado aqui, ao invés de pagar 35, é 15. Então, se você quiser, senão eu vou embora. Que é mais ou menos assim depois. E é um galpão com mais de 10 anos, com 10 anos de uso, né? Você acabou o contrato e já não está também tão fácil de alugar para outra empresa. Justamente. Então, a gente a gente prefere ser um pouco mais conservador e entrar e também ter caixa na hora de uma boa negociação, principalmente numa crise. Algumas empresas tem necessidade de capital e é só ver a taxa pré o que aconteceu. É uma boa estratégia
ter um pouco de capital do que não ter capital. Às vezes não existe certeza de captação, né? O mercado pode mudar de uma hora para outra. Assim, nas épocas boas de captar para comprar imóvel, na época da crise, é difícil que os cotistas de fundo imobiliário estejam dispostos a fazer um novo aporte no fundo. Então, ter capital é importante para conseguir aproveitar uma oportunidade que pode aparecer na crise. Né? Com certeza. Nós estamos vendo isso acontecer agora. Então, tem oportunidade de ser leaseback, de pegar uma empresa que tem um imóvel, um galpão, comprar o galpão, deixar... as empresas, no final das contas, como está esse, vamos dizer, um mal-estar com a economia, no lado político, então, em geral, você começa a ter oportunidades. Acho que os bons negócios são feitos nas crises. Uhum. Então, ter caixa é importante nessa hora. Por isso que o SDI está com uma posição confortável hoje, né? Confortável, nós estamos vendo oportunidades, mas também nós não vamos jogar o dinheiro do cotista né? Então vou aproveitar essa lógica que você colocou para a gente falar de um assunto que a gente comentou um pouco antes, que é a alavancagem. Qual seria a solução de poder aproveitar uma oportunidade de compra no meio de uma crise sem fazer uma emissão? É alavancar o fundo. Claro. Como que você vê a alavancagem que já existe hoje, que eu chamo de sintética, você consegue estruturar uma operação, mas aí você vai alavancar o fundo 20%, 30% no máximo. E se fosse possível, se a regra permitisse tomar dinheiro emprestado mesmo, alavancar propriamente dito, você acha que seria benéfico para o mercado de fundo imobiliário? A visão, acho que um dos pontos mais importantes é cada investidor, cada cotista que está dentro de cada fundo saber o que ele está comprando. Qual o perfil daquele fundo. Qual o perfil do fundo, se é alavancado, não é? A minha visão a visão de, se for ver de crescimento e de que o imóvel tem um valor intrínseco bom, eu acredito ser benéfico você conseguir, principalmente com contratos de longo prazo, que você tem, vamos dizer que você tem uma alavancagem de 7 anos com um contrato de 10, e que ele praticamente um anula o outro, acho totalmente factível. Que é o que os gringos chamam de positive carry, e que você comprar algo que está travado. O carrego positivo. E daí, para mim, faz total sentido. Se for o inverso... Deixa eu aproveitar para entender e explicar isso. Quer dizer, o inquilino deve para mim e eu devo para um terceiro. Isso. O fluxo é muito parecido em valores e o que o inquilino tem que me pagar é maior do que eu devo para o banco. Perfeito. Carrego positivo. Carrego positivo. Ainda assim existe um risco. Claro, se o inquilino não me pagar, se o inquilino não me pagar, eu não tenho para pagar o banco, é isso? Você vai ter que chamar a fiança bancária do inquilino e pegar o dinheiro, e muitas vezes com o BTS, quando isso acontece, por exemplo, em Duque de Caxias, você tem, se a empresa quiser sair, por exemplo, a gente estava vendo a conta, 35 milhões, é o preço do terreno. Então, é confortável. Mas o que eu acho que não dá para fazer com fundo imobiliário, aliás, só para deixar um disclosure aqui, nossos fundos listados não têm qualquer alavancagem até o momento. Importante o disclosure, não ter. Hoje não, é deixar claro. Está claro, hoje nós não temos. Mas o que vale a pena dizer é que se você tiver o inverso, que é comprar, porque eu quero comprar, porque eu preciso fazer volume, e você não tem contratos longos, e você tem uma dívida longa, daí a gente não faz, por exemplo, acha muito alto, principalmente para esse nível, para o cotista pessoa física, que são no SDI L11 tem 37 mil pessoas e 6 mil pessoas, muitas vezes não são investidores profissionais e não bate. Daí o nível de risco com o passivo, o risco, então a gente não acaba preferindo não fazer, entendeu? Então é um pouco da minha ótica. Tá. E a estrutura com CRI, que às vezes você tem um imóvel, cede lá os recebíveis e gera uma certa alavancagem de qualquer maneira, porque você
aproveita o dinheiro que antecipou do contrato de locação para uma outra obra. Sim. Funciona também? Consegue casar prazos ou a compra a prazo de um imóvel seria mais eficiente? Alguma delas é mais arriscada ou não? Tem muitos fundos fazendo compras a prazos. A compra a prazo, no final das contas, você tem um risco de não captação futura, que então é um pouco... a questão é você ter um pouco de margem de segurança, que é o que a gente estava falando, porque muitas vezes você quer fazer uma dívida e a obra não casa com a dívida, então... e às vezes você começa a ter um carrego que a gente não gosta muito dos CRIs, é que você precisa tudo de uma... Muitas vezes precisa ser uma ou duas tranches grandes, o que no plano empresário, você vai fazendo a obra, o dinheiro vai sendo depositado de acordo com quando a obra e começa a rodar o juro posterior, que é melhor. Então, mas tem jeitos de fazer bem feito. De qualquer maneira, não é o caso nem do SDI Logística e nem do... Hoje não é o caso, então, quer dizer, pode ser que um dia, mas daí nós vamos deixar bem claro qual que é o motivo de estar fazendo esse tipo de alteração, né? Porque o foco nosso é renda. Então, a pergunta que fizeram da compra de vacância, acho que se encaixa um pouco na questão do TEP 11. Ele não tem vacância, mas ele ainda não está tendo uma receita potencial que a gestão acredita que é a maior. Sim. E aí talvez o número de cotistas ainda ser pequeno, pode ter a ver com isso, acho que está muito correlacionado. Se amanhã ele começar a distribuir mais rendimento, o mercado enxergaria melhor o fundo? Acho que no final das contas a gente saiu em setembro de 19. Quando a gente saiu, o fundo já tinha por volta de 20 e poucos % de vacância. A gente fez uma alocação grande para a Tivit. A Tivit, no final das contas, decidiu diminuir um pouco o espaço que eles estavam no Torre Sul. Eles entregaram 2 imóveis. E a gente vê então a gente chegou a ficar com 7% de vacância e o fundo, por ter essa pegada de um pouco de ganho de capital, talvez tenha sido um pouco mais penalizado durante uma crise, essa crise que a gente passou. E a liquidez também, no final, acho que todos os fundos imobiliários, você sabe mais do que eu, a liquidez dos fundos abaixo de 1 bi, vamos dizer, sofreram muito mais. Ainda por isso fora isso ele é o escritório. Todo mundo ficou naquela dúvida, mas home office é para o resto da vida, eu vou ficar o resto da minha vida em casa. Então a gente acredita que ele foi penalizado, continua sendo penalizado, mas a gente já começa a ver e alguns profissionais que até tinham saído um pouco do veículo, estão começando a ver uma recuperação na parte de escritórios. Então a gente está vendo que é um fundo que ele deve ser mais promissor nos próximos meses, próximos anos, entendeu? E quando o inquilino entra e você está lá já com o projeto de uma obra de melhoria e tal, o inquilino entra e vai fazer um contrato de 5 anos. Tá. Ele já sabe que vai vir uma revisional maior, assim, fala, daqui 3 anos o prédio vai ser outro. Você está entrando num prédio desse jeito, daqui 3 anos ele vai ser muito melhor. Já dá para recuperar essa reforma nas revisionais ou tem que ser só nas novas locações? Normalmente o ciclo gira, né? Então, quer dizer, você vai revisionando. Muitas vezes os inquilinos precisam de mais área ou precisam de alguma mudança no contrato. E durante essa fase de você está precisando de alguma coisa, eu quero mudar, a gente consegue essa mais-valia para dentro dos contratos que nós temos. Então, não necessariamente você precisa esperar uma revisional que acontece de 3 em 3 anos para poder ter esse crescimento de valor.
A questão é que muitas vezes os inquilinos, eles sabem que, pô, eu consegui muito barato, e por isso que o que acontece, acho que no mundo todo, mas muito mais no Brasil, é que eles querem vamos dizer, uma facilidade na hora da entrada. Então, raramente tem contrato que não tem carência. Uhum. Na hora de entrar, tem uma carência, tem uma entrada antecipada, muita gente faz isso, para, vamos dizer, suavizar o potencial pagamento futuro, né? Uhum. Mas o negócio é andar um pouco com o mercado, né? Para o inquilino, estando do outro lado, se o mercado sobe como um todo e a empresa está indo bem, está bombando, Ele sabe que ele vai ter que pagar mais. O aluguel normalmente é pouco perante ao faturamento do grupo. Não pode ser muito. Se for muito, alguma coisa está errado, né? Exato. Então, normalmente o aluguel é 2, 3% do faturamento do grupo ano. Uhum. Então, não é tão difícil de renegociar. Não é tão... Não é... Parece que não, mas a gente já está quase uma hora conversando aqui. Mesmo? Que massa. Vou te fazer uma última pergunta. Então, esse contato com o inquilino, essa necessidade de tê-lo como parceiro, de ajudar, e a contrapartida agora, o outro lado da moeda é o dever fiduciário que você comentou. Aí a gente tem um ano que o IGPM já está batendo em 17% e no meio de uma crise. Sim. O inquilino vai chegar no mês do reajuste e vai falar, porra, André, 17, cara, não dá, o que você pode fazer por mim e tal? E, por outro lado, tem 6 mil cotistas do Telos, mais quantos da STI? 37 mil. Que estão vendo no relatório gerencial que no mês de novembro tem o reajuste pelo IGPM e ele está contando que aquilo vai entrar. Como que é lidar com isso? Acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais de longo prazo e nem tá totalmente para um lado, vai ser zero reajuste, e nem, olha, eu vou cobrar tudo, senão você vai embora, vou brigar com... Sim. Então, acho que o que a gente faz bastante é ponderar caso a caso, porque tem inquilino também que está... A média do prédio está R$100, o inquilino está pagando 55. Então, fala, não bom, tem o que reclamar. Não tem o que fazer. Você está fazendo um ajuste natural, então quer dizer, não tem muito o que fazer. Mas quando o inquilino realmente está com o valor de R$100 e ele ele seria 17% ou 18%, normalmente a gente chega num ajuste para não ficar uma coisa exorbitante, correr o risco dele sair. Então, a gente gosta de preservar a relação e as pessoas. Falei que era a última, mas me deu uma dúvida aqui que me parece que você vai saber, que você falou bastante do mercado estrangeiro, norte-americano e tal. Como que é lá fora? Se eu faço um contrato de 5 anos, tem índice de reajuste? Normalmente, antigamente eram contratos mais longos, 20, 25 anos, e que você não podia quebrar, uma característica mais um pouco do atípico. E acho que esse número começou a diminuir um pouco com o passar dos anos. E eu vi alguns contratos que eu vi, eram contratos que a cada ano ele punha 0,5%. Então era pré-fixado já. Você já meio que sabe. Então vamos dizer, um contrato de 10 anos, ou a cada 3 anos é 2% de reajuste. Certo. Não tem nada de CPI. Nada pós-fixado, não, pré-fixado. você já sabe quanto você vai pagar durante 10 anos. E tem uma cláusula que, se você quiser sair, o valor da rescisão é o contrato inteiro de aluguel. E eu fiquei acompanhando até algumas empresas de properties nos Estados Unidos, a inadimplência é praticamente zero, porque eles têm essa cabeça de longo prazo, por isso que os REITs já estão com 1 trilhão e não sei quanto. Já está tudo programado, o valor é aquele, então já meio que... E muitas empresas não querem sujar o nome ou querer brigar na justiça porque não quer pagar. Então eles têm aquela questão de respeito das leis, né, do rule of law, dos contratos, e eles seguem dessa forma. É o jeito de operar, mas é tudo meio
programada. Entendeu? Talvez um evento desse leve a novos contratos, os inquilinos tentarem sair do IGPM e achar outro indexador, alguma coisa Claro. assim, né? Acho que o grande problema do IGPM é que ele está muito travado no dólar, está muito relacionado ao dólar. Então, realmente seria ótimo. Acho que pensar em outros indexadores. Cara, muito obrigado pela conversa. Eu que 1 hora agradeço. em ponto que a gente está conversando aqui. Foi uma Maravilha. baita conversa, aprendemos muito, conhecemos melhor os fundos imobiliários e conhecemos a nós que gestora. aprendemos. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Grande abraço. Para você, ó, mais uma vez, obrigado pela companhia nessa sexta-feira. Agora sextou, né? Vai curtir o seu final de semana também. Na próxima sexta-feira eu vou estar aqui, 15 horas ao vivo. Te espero ou no seu melhor horário quando você quiser assistir. Grande abraço, excelente final de semana. Legal, hein?